Olá, meu nome é Leandro Lopes. Hoje nós estudaremos a nossa última unidade dos nossos estudos aqui da Teologia Contemporânea e Pós-Moderna. Na nossa última unidade hoje, nós vamos estudar aqui alguns pontos das teologias ou raízes liberais ecumênicas. Na unidade anterior, nós estudamos um pouquinho ali sobre o que é o ecumenismo, a sua definição, o seu propósito, e que dentro dela ali existe o sincretismo, onde as duas vão andar de mãos dadas. Nesse estudo de hoje, aqui, nós vemos que dentro do Concílio do Vaticano II, destaca-se pela amplitude e diversidade de sua composição verdadeiramente universal, pela presença ao lado de bispos, superiores, peritos e observadores de outras igrejas cristãs. O Concílio do Vaticano II, que foi um evento importante dentro da Igreja Católica, ele teve uma amplitude universal. Um dos pontos ali também, dentro do Concílio do Vaticano II, é que houve a participação não somente de católicos ali, de bispos, padres, teólogos, mas também de observadores de outras denominações cristãs. Houve também a participação de outras pessoas ali, não somente ficou ali dentro ali do âmbito católico, mas houve observadores ali que participaram também de outras denominações cristãs. O anúncio do concílio provocou uma excitação e grandes indagações quando ele foi anunciado. Deixou muitos perplexos ali, muitos cardeais presentes. Por quê? Porque levantou-se a opinião pública de mundial católica e laica, numa medida onde a esperança e o otimismo pelo seu anunciado propósito de buscar um novo mundo dilacerado. Ou seja, quando o Papa João XXIII assume o papado ali, pouco tempo depois ele anuncia ali o Concílio Vaticano II como uma forma de diálogo com outras religiões cristãs e denominações não cristãs também. Então foi algo que pegou muitos de surpresa ali na época, mas ao mesmo tempo muitos viam ali um momento agora de esperança, de otimismo, por tanto posições políticas como religiosas. Porque nós vimos em uma das unidades que a Igreja Católica, por tradição, ela é muito fechada em relação a esse diálogo com outras religiões. E um dos propósitos do Concílio Vaticano II foi justamente agora abrir a Igreja Católica para o mundo, no sentido moderno, no sentido agora de dialogar com a questão do ecumenismo. Então, além do concílio em si, foi seu propósito ecumênico, o que mais chamou a atenção da opinião mundial e desatou especulações. Uma palavra, adormento, que é uma palavra italiana, ela significa algo como colocar-se em dia ou atualizar-se. Foi uma palavra ali que marca também um concílio, a palavra adormento, uma palavra italiana, que significava algo como atualizar-se. Ou seja, em outras palavras, Papa João XXIII ele estava propondo à Igreja Católica agora se atualizar. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, ó, tudo aquilo que nós condenamos lá atrás, agora a gente está ou precisa olhar com outros olhos. A Igreja ali precisava se modernizar. A Igreja Católica, por tradição, ela tinha uma aversão pelo modernismo, pela ciência, pela tecnologia. Então o Papa João XXIII ele quer agora que a Igreja Católica ali se enquadre, digamos assim, dentro da perspectiva moderna, no sentido de dialogar agora com o mundo, não somente ficar dentro da sua bolha. Então veja que para alguns, com o anúncio do concílio, a Igreja Católica estava saindo da segurança das suas trincheiras e baluartes em que se fechara para o campo aberto e para o fascínio da busca. Interessante essa palavra trincheira, porque a gente remete à palavra trincheira, a gente lembra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde os soldados ficavam nas trincheiras se protegendo ali. Interessante que agora, com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica ela sai das suas trincheiras, ela sai ali, ela sai do seu campo de proteção, ela sai ali do seu gabinete e vai agora, digamos, dialogar agora. Ela vai ali para um novo tempo, o tempo do diálogo.
O significado do termo ecumenismo, que foi uma das propostas ali do Concílio Vaticano II, o termo ecumenismo é a tradução portuguesa do conceito grego oikomene, que significa, que se encontra pela primeira vez ali dita pelo famoso historiador Heródoto, que é considerado o pai da história. Heródoto, ele dá o sentido de ecumenismo dentro de um sentido profano, ou seja, dentro do sentido originário da palavra ecumenismo, dita ali pelo pai da história Heródoto, a palavra ecumenismo ela tem um sentido profano. O que é profano? Profano é tudo aquilo que não pertence ao âmbito religioso, né? Que está fora do âmbito religioso. Então veja que a palavra, na sua origem, ecumenismo, ela tem um sentido profano. Ela tem um sentido dentro de uma perspectiva não religiosa, na verdade. E aí, mais tarde, ela vai agora significar agora terra habitada, no sentido geográfico. Desse sentido, se passa ao de habitantes da terra, indicando toda a humanidade. Então veja que o ecumenismo ele tem, na sua origem, o seu lado profano, seu lado dentro de uma perspectiva não religiosa, mas depois ele ganha um sentido de algo mais geográfico, onde toda a terra ali habitada, no sentido que aí a gente vai entender o sentido de unidade, onde abarca toda a humanidade, há um sentido mesmo universal. Apenas 3 meses após ter sido eleito Papa, em 1958, João XXIII ele convocou esse concílio, que teria ali, como nós dissemos, o ecumenismo como um de seus principais objetivos. E por quê? Com base em princípios dentro da própria Igreja Católica, a tradição católica manteve-se por muito tempo no confronto polêmico com as outras tradições eclesiais. Então, João XXIII quis trazer também esse concílio para a Igreja simplesmente dialogar. Ele entendia que o diálogo ali seria a melhor forma para se entender muitas coisas da humanidade, mas também com uma forma de unidade. O principal fruto ecumênico do concílio foi a nova mentalidade da Igreja Católica em relação às outras igrejas e, consequentemente, a disponibilidade para com elas participar de iniciativas e diálogos, convivência e cooperação. Hoje existe um diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Hoje o diálogo, talvez até político, com algumas coisas, por exemplo, quando a gente pega ali o grande debate em relação ao aborto, a Igreja Católica, que é a favor da vida, ela entra em consonância com a Igreja Protestante, que é a favor da vida também. Então é uma pauta que tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante, elas andam juntas, estão de acordo com a vida, que é o dom de Deus. Então essa não deixa de ser um fruto desse Concílio do Vaticano. Então hoje a Igreja Católica tem um diálogo melhor com outras tradições cristãs, e até não cristãs também, como um fruto disso. Só que dentro do Concílio Vaticano II, entrou em pauta também a teologia da libertação, como a conhecemos hoje, que remonta à Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM. E ela, antes dessa data, houve reuniões onde um dos nomes de destaque foi o Gustavo Gutiérrez. O Gustavo Gutiérrez é um dos propagadores principais e até falecido recentemente da teologia da libertação, que juntamente com outros teólogos redefiniram a teologia como reflexão crítica sobre a praxis social, ou seja, sobre a prática. Do ponto de vista do catolicismo romano, o Concílio Vaticano II, reunido de 1962 a 1965, produziu clima de grande liberdade de pensamento, permitindo que os teólogos por si próprios refletissem sobre problemas pastorais da igreja e surgissem soluções práticas. Ou seja, foi um evento ao qual muitos ali puderam contribuir, tanto teologicamente, como na prática, assuntos ou temas a qual a igreja estava debatendo. Então, o Concílio Vaticano II ele teve como uma característica onde muitos teólogos tiveram ali a liberdade de dar sua contribuição, tanto teologicamente, como também ali na sua vivência do dia a dia. Essa é uma das características ali do Concílio Vaticano II.
Dentro também do contexto, é dito que os credos primitivos, né, não atendem às exigências do mundo moderno. Esse foi um dos temas também debatidos ali. E de que as doutrinas cristãs simbolizam verdades racionais, conhecidas pela razão humana. Mas também vai entrar um outro ponto, que era a perspectiva marxista dentro do contexto ali da teologia da libertação. Em linhas gerais, os seus pregadores defendem a ideologia socialista e adotam um programa revolucionário dentro de uma perspectiva marxista. A teologia da libertação não usa o termo teologia no seu sentido clássico. Ela não usa o termo teologia no seu sentido clássico. Mas ela vai usar a sua forma ali, técnica, como um estudo ou ciência de Deus e o seu relacionamento com as suas criaturas, mas dentro de uma perspectiva marxista, ou seja, dentro do pensamento de Karl Marx. Ou seja, a questão de Marx, ali, especialmente na questão da famosa luta de classes, Marx ele vai usar a imagem do pobre oprimido ali. De fato, ele vai pegar ali como pressuposto a Bíblia, já que o Antigo Testamento vai ter profetas ali que vão denunciar ali a opressão de muitos ali em relação aos pobres. O problema de Karl Marx é que ele acreditava em outras coisas também. Ele entendia ali que a revolução, ela pode, numa situação até mais radical, ele pode usar a violência ali para se obter a justiça social. Esse era o problema de Marx. Esse era o problema que muitos teólogos conservadores, tradicionais da Igreja Católica, já discordavam dessa teologia da libertação. Porque a teologia da libertação, ela pega a sua teologia dentro da perspectiva marxista, onde ele pega o pobre ali, mas também alguns entendendo que se fosse necessário usaria até a violência para se obter a justiça social, que era algo ali que já a Igreja Católica, especificamente, ela já discordava, mas que a teologia devia ser uma teologia com amor, uma teologia onde tem o seu pressuposto a Bíblia Sagrada e não o pressuposto onde pega ali a perspectiva marxista como seu ponto central. No encontro do Celan, que ficou conhecido como Celan II, ficaria para a história. Pela primeira vez, o clero católico condenava a tradicional aliança entre a Igreja e os poderes dominantes da América Latina, articulando publicamente um tema que repercutia pelo mundo todo, que era a libertação, isto é, libertação da opressão e da injustiça social. Ou seja, a teologia da libertação, ela não pega a libertação dentro de um ponto bíblico, evangélico. A libertação, dentro da perspectiva da teologia da libertação, eles pegam a libertação dentro da perspectiva opressora e da injustiça social. Não é no sentido bíblico teológico da palavra. Embora a fama de Gustavo Couture se espalhasse rapidamente pela América do Norte, sua mensagem nem sempre foi bem recebida nos círculos católicos romanos. Ou seja, ele era um teólogo católico, mas devido a essas ideias dele, dentro da teologia perspectiva marxista, ele não foi também muito bem visto dentro da teologia católica, dentro dos teólogos católicos, dentro dos círculos católicos ali, especialmente entre os mais conservadores. E não demorou muito para que o alarme soasse no Vaticano, ou seja, ali foi emitido um documento criticando a teologia da libertação. A pessoa que inclusive emitiu esse documento ali foi o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde viria a ser o Papa Bento XVI. Ele era o prefeito da congregação ali da época, que era ali a doutrina da fé, que é uma congregação dentro da Igreja Católica, uma pasta, digamos assim, uma ala dentro da Igreja Católica, uma comissão, um discatério, como assim fala, que é onde ali vai estar ali sendo uma espécie de observador de tudo aquilo que a Igreja Católica emite. No passado foi ali a Inquisição, o Santo Ofício, que condenou muitas pessoas, protestantes, judeus e tantas outras pessoas mais. Ou aqueles que eram opostos à fé católica ou aqueles que eram contra o Papa. Essa era a chamada Inquisição Católica, o Santo Ofício, que mais tarde foi modificada para a doutrina da fé. E o Papa Bento XVI, que antes de ser Papa, quando era cardeal, ele que presidia essa comissão. Então ele emite um documento ali,
a qual ele critica esse pensamento marxista dentro dessa teologia da libertação. Então, dentro do Concílio do Vaticano II, quando houve essa reunião ali de 1962 a 65, o qual um dos objetivos era o ecumenismo, ali muitos críticos dizem que o uso da análise social marxista leva inevitavelmente à adoção da ideologia ateísta, ou seja, muitos teólogos que são adeptos da teologia da libertação, na verdade, eles são ateus. É porque, na verdade, dentro do nosso conceito, a gente entende que todo teólogo ele é cristão, e nem sempre. Tem teólogo que ele é teólogo, mas ele estudou ali a teologia, mas para criticar ali a Bíblia. Ou seja, ele é um teólogo, mas ele é um oposto à fé cristã. Então, dentro desse pensamento ateísta, muitos também criticavam a teologia da libertação, porque ela vai acabar indo a uma ideologia ateísta, onde não se crê em Deus. E Gustavo Gutiérrez foi também contestado do ponto de vista bíblico e teológico. Alguns críticos não estão convencidos, por exemplo, de que possamos dizer que Deus favorece o pobre. Outros têm dúvidas se a teologia pode mesmo vir depois da praxis. Essa palavra praxis, que é um conceito filosófico, na verdade, que significa ação ou prática, que pode estar relacionado com a relação entre teoria e prática. Por fim, os críticos receiam que a ênfase de Gutiérrez na presença de Deus neste mundo e na história humana não dê espaço suficiente para o transcendental. Deus ele é um ser transcendente. Muitos dos seus críticos da teologia da libertação, eles entendem que cria-se eles receiam que essa ênfase de Gutiérrez na presença de Deus no mundo e na história humana não dê espaço ao transcendente, aquilo que transcende. Por quê? Porque se Deus só puder ser encontrado e conhecido por meio da ação libertadora na história, onde é que ficam as dimensões transcendentes da graça e do reino escatológico de Deus? Ou seja, é como se tirasse dois elementos importantes, que é o transcendente da graça, onde a salvação é por meio da graça, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, mas também dentro de um elemento do reino escatológico de Deus. Temas tão marcantes nos escritos, por exemplo, de teólogos como Voltmann e Pannenberg. Então, um dos receios daqueles que são opostos à teologia da libertação é como é que fica a questão da graça e a questão do reino teológico, escatológico, dentro dessa perspectiva da teologia da libertação. Ok? Essa foi a nossa última unidade 6, onde nós aprendemos um pouco aqui sobre o que foi o Concílio Vaticano II, que faz parte dessa disciplina que nós tivemos aqui, que é a teologia contemporânea e pós-moderna, onde, ao decorrer dessas aulas, nós aprendemos aqui algumas, não todas, porque são muitas, mas a gente aprendeu algumas correntes, tanto teológicas como filosóficas, que tanto influenciaram o pensamento humano ao decorrer da história. Até aqui e até a próxima.